Vamos resolver aqui um problema envolvendo o modelo do gás ideal. Agora a gente tem um metro cúbico de oxigênio medicinal a 1 bar e 25 graus Celsius. Ele é comprimido para o armazenamento em um cilindro portátil, cuja pressão máxima é 300 bars. Determine o volume ocupado pelo oxigênio após a compressão utilizando o modelo do gás ideal. Então a gente pode utilizar aí, nesse caso aqui, né, nós vamos usar aí, temos aí duas opções, né, duas versões aí para a gente usar o modelo do gás ideal. Uma opção com volume específico e uma opção com a densidade, né? Nós poderíamos escrever o nosso modelo como P ρRT ou como PV RT. Okay? Esse R é uma constante do gás que normalmente está tabelado. Nós abrirmos então aqui a nossa tabela A1, né? Nós vamos encontrar então a nossa constante de diversos gases, né? Nós temos aqui então o oxigênio, né? Aqui nós vamos ter as propriedades massa molecular, constante o R do gás, né? CP, CV, que são os calores específicos, e o K. Estamos interessados então nesse valor aqui de 0,2598, né? Então, vou anotar aqui que o meu R vale 0,2598 kJ por quilograma Kelvin. Isso vem lá da tabela A1. Okay? Bom, aí o problema nos diz então que a gente tem então o nosso oxigênio sendo comprimido de 1 bar e 25 graus Celsius para a pressão máxima de 300 bars. Bom, nesse caso aqui a gente vai ter então temperatura sendo constante, né? O volume vai ser reduzido e a massa também é constante, né? Se a gente lembrar então que o nosso volume específico é o volume dividido pela massa, substituir aqui nessa equação, a gente pode escrever então que o meu PV é igual a MRT, né? O que vai conservar então nesse processo, né? Eu vou tirar o oxigênio, que está provavelmente aqui 1 bar e 25 graus Celsius, as condições aí normais, né, na pressão atmosférica, e vou comprimir até 300 bar, né? Vamos imaginar aí que esse cilindro vai ser transportado, né, na mesma temperatura. Então, a temperatura, a massa e o R, que é uma característica do gás, né, essas três grandezas aqui vão se conservar, correto? Eu posso escrever que minha pressão 1 vezes o meu volume 1 é igual a massa vezes o R vezes a temperatura, que é igual também a minha pressão 2 vezes o meu volume 2, né? Então, depois que eu fizer a compressão ali, a minha pressão e a minha temperatura, esse produto pressão vezes volume tem que ser mantido, né? Então, se eu pegar as duas extremidades dessa equação, eu teria então que o P1V1 é igual ao P2V2, correto? Eu posso então escrever da seguinte maneira, né? Que é meu volume 2, que é o que eu estou interessado, isso é igual a P1 sobre P2 vezes o meu volume V1. Né? Então, meu V2 ele será P1 sobre P2 vezes
V1, né? Que é 1 bar dividido por 300 bar vezes o volume, que é 1 metro cúbico, né? Então, meu V2, C1 dividido por 300, 33333, né? 3,33333 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, que é a mesma coisa de 3,333333 litros, né? Okay. Poderia também, uma outra alternativa, né? É calcular, por exemplo, a massa, né? No meu instante inicial, né? Colocando então aqui a massa em evidência. P1V1 sobre R vezes a minha temperatura, né? E depois, conhecendo a massa, né? Eu posso então isolar o volume 2 aqui, né? Vai ser o MRT dividido pela pressão, né? Se eu for fazer isso, eu preciso então converter as minhas unidades, né? A minha pressão aqui que está em bar, eu preciso passar para kPa. E a minha temperatura aqui, eu preciso passar para Kelvin, para eu obter a minha massa aqui em quilogramas, né? E depois que eu encontrar a massa, eu vou calcular meu volume, né? Como MRT dividido pelo P2, ok? Em teoria, nós vamos encontrar o mesmo valor. Ok? Então, até a próxima.